pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas, de novo no projeto Anatomia Bíblica. Então você que não sabe, né, desde janeiro de 2021, eu aqui nesse canal estou fazendo resenhas de livros da Bíblia, né? Eu comecei por Gênesis. Eu vou deixar aqui em cima, né, o link para você ter acesso a toda a playlist do projeto, e assim você vai chegar a todos os vídeos, na verdade, que eu fiz até agora do projeto Anatomia Bíblica, a todos os livros que eu li e fui compartilhando com vocês aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo também o link de todas as minhas redes sociais, tanto a do Facebook, a do Instagram e a do Scoob, tá? Para caso você queira me encontrar nessas outras ferramentas também. E como sempre deixo claro aqui para vocês, eu não tenho a verdade absoluta de tudo. Na verdade, a única coisa que eu estou fazendo aqui não é um curso bíblico nem nada, é uma leitura literária da Bíblia, né? Não esqueçam essa palavra literária porque ela é muito importante. Posso falar alguma coisa aqui que pode ofender a fé de vocês, ou até mesmo a interpretação, então desde já, se por acaso ouvir falar alguma coisa que não vai de acordo, ou eu esteja errado, equivocado, ou que eu possa vir a ofender a religião de vocês, a fé de vocês, eu já peço desculpas desde já. Bem, nós vamos falar então o livro da vez do projeto Anatomia Bíblica, é um dos livros mais importantes que tem, que é o livro de Jó, né? Na cultura hebraica, judaica e até mesmo cristã. Esse é um dos livros principais, tá? O autor, vocês vão perceber que muita coisa no que se refere a esse livro é desconhecida. Então, uma delas é o autor, né? O autor ele é desconhecido, o autor desse livro. A história, a ambientação, ela vai se passar numa cidade chamada Uz, né? É uma cidade distante de Israel. E todos os personagens envolvidos nessa narrativa, né? Inclusive o próprio protagonista, que é Jó, que leva o título da obra, do livro, inclusive, não são israelitas, tá? E o período também em que se passa essa história também é desconhecido. Antes de começar a resenha em si, gente, queria também apresentar para vocês, embora quem estuda a Bíblia eu acho que já conhece há um bom tempo, que é essa edição aqui, né, dessa coleção da Editora Globo, que é o livro da Bíblia. Eu confesso que eu me arrependi de não ter começado o meu projeto da Anatomia Bíblica com esse livro, porque ele está me servindo de grande apoio, né, para tirar algumas conclusões, ter uma visão diferente também além da minha, e também essas informações mais técnicas, né, como autor, ambientação, período, etc., às vezes faltam um pouco, né? Então, assim, esse livro está me ajudando bastante. Eu vou mostrando para vocês ao longo dessa resenha esse livro e explicando. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui embaixo também, a partir de agora, e todos os vídeos do projeto Anatomia Bíblica, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da Amazon para que você possa vir adquiri-lo, né, se for da sua vontade, enfim. O livro de Jó vai tratar, então, de dois temas principais, né, que é assim, a justiça de Deus, né? Como que funciona, se existe, se não existe, estamos jogados no universo ao acaso, enfim. E vai tratar também o porquê, dentro da teologia, né, da cristã, hebraica, abraâmica, as pessoas boas sofrem, né? É engraçado que conforme eu estava lendo o livro de Jó, eu me peguei pensando muitas vezes nas seguintes situações da minha vida e também na vida de outras pessoas, como por exemplo, algumas situações difíceis que eu já passei, eu me questionei. Eu falei, nossa, mas tá bom, eu não sou um santo, né? Enfim, mas assim, eu vejo pessoas muito piores, né, do que eu, inclusive, né, sei lá, às vezes, por exemplo, pela própria política, né? E os caras, eles assim, parece que não sofrem nada, né? E a gente, que parece que acredita ser um pouquinho melhor, a gente sofre tanto. E eu também já vi várias vezes outras pessoas, até mesmo que eu considero melhores, essas pessoas também sofrerem, até mesmo fiéis, né? Pessoas que passaram pela terra e que eram muito devotas a Deus, sofrerem tanto. Então, na verdade, eu fui sendo lembrado constantemente desses momentos da minha vida e dessas vivências que eu acabei tendo quando eu estava lendo o livro de Jó. Então, é importante destacar desde já que o livro ele não vai trazer uma resposta para essa pergunta, né? O porquê pessoas boas sofrem, ou como que é essa justiça divina e enfim. O que o livro vai dizer aqui é que, né, o fiel ele deve seguir a Deus, né, cegamente, sem questioná-lo, tá? Então, assim, você que é cristão, né, você que segue, enfim, de seguir a Bíblia, tenha plena consciência disso. Você, na verdade, tem que
abdicar um pouco da razão, né, e deixar que Deus haja sem questioná-lo, independente da sua vontade, enfim. O porquê que eu estou dizendo isso a gente vai entender agora, que a gente vai falar um pouquinho do enredo dessa história. Literariamente falando, tem algumas críticas e vamos lá, então não se ofenda, tá? Com a minha crítica, a minha interpretação, enfim, estou falando de uma visão literária e não religiosa. Logo no início do livro a gente vai ter Deus e o diabo, né? Meio que tomando um chazinho ali, né? E assim, eles estão debatendo, né, sobre a justiça, enfim, eles estão como duas crianças querendo satisfazer o próprio ego. E aí tem um personagem que é o protagonista, que é Jó. E o diabo vai dizer o seguinte, né? Deus vai defender Jó, né? Vai falar assim, você vê o meu servo Jó, né? O quão íntegro e fiel e honesto ele é. E aí, como sempre, né, o diabo com a sua astúcia e até mesmo inteligência vai questionar Deus e vai falar o seguinte: é óbvio que ele é fiel a ti, né? Você dá tudo para ele, deixa eu tocar na vida dele e aí a gente vê, né, o barato muda de história, né? E aí é o que Deus vai permitir, né? Vai falar, não, então pode ir, vai lá e toca, só não mexe na vida dele, né? Na vida dele em si, né, na existência dele, mas tudo que lhe pertence você pode tocar. Jó era um homem muito rico, muito próspero em todos os sentidos, né? E aí o diabo ele vai vir e vai roubar tudo isso de Jó para testar a sua fé. Gente, assim, daí então é ladeira abaixo. Vai ser tirado tudo de Jó, desde as suas riquezas materiais, como seus próprios filhos, a sua esposa, e enfim, ele vai perder absolutamente tudo. E nesse primeiro momento ele ainda vai agradecer a Deus. Ele fala, bendito seja, né? Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o teu nome, alguma coisa assim. É interessante você ver que mesmo nessa situação ele permanece ainda, tá, sendo fiel e temente, sem questionar a vontade divina. O diabo ele volta lá pro céu, né, pro chá das dondocas. E ele fala, né, para Deus, deixa eu tocar então, né, na vida, na saúde, na verdade nos ossos, na carne e nos ossos de Jó, que aí com certeza ele vai perder a fé em ti. E aí Deus, muito superior, né, parece que ele vai meio que sucumbindo à vontade, não sei, né, eu achei isso assim... Eu acho engraçado que ninguém olha para isso com um olhar realmente crítico, né? Fala, nossa, mas será que Deus ele realmente se deixou... Porque a impressão que dá é essa, que ele se deixa levar, sabe? Pela astúcia, a argumentação do diabo. E aí ele fala, não, pode ir lá, pode tocar na vida de Jó, na saúde dele, nos ossos, na carne e tudo mais. Ele vai e aí ele joga sobre Jó uma lepra, uma doença horrível, né? E aí realmente o Jó agora tá na sarjeta, né? A mulher que desde aquele tempo, a única coisa que ela sabe fazer é culpar o homem por todas as mazelas do mundo, a mulher de Jó vai acusá-lo, enfim, até abandoná-lo e tal, se não me engano. E aí, nesse momento vai aparecer mais 3 personagens principais, né? Que são amigos de Jó que vão ver a situação ali rolando e vão falar, vamos entender o que está acontecendo com o Jó. 3 personagens e amigos de Jó são o Elifaz, o Bildad e o Zofar. Esses 3 amigos de Jó vão se condoer ali do sofrimento de Jó, vão, se não me engano, ficar sentado com ele sem falar nada, só compartilhando ali a sua dor por 7 dias, 7 noites, ou seja, eles não sofriam de tédio nenhum, né? Os caras eram massa nisso. E aí, então, vamos entender como que vai funcionar o porquê desses personagens aparecerem. E aí, gente, a história começa a mudar de destino, né? Porque Jó ele já está começando a ficar cansado dessa ausência de Deus, porque ele começa a se dirigir a Deus e Deus parece que simplesmente sumiu do mapa. E aí, veja só, ele vai amaldiçoar o próprio dia do seu nascimento. Ele vai dizer assim em Jó capítulo 3, ó. Título: Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite que disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Aí você percebe que aqui realmente ele já está ficando meio possuído, né? Tá ficando meio bravo assim com a situação e ao ponto de lamentar o próprio dia em que nasceu. Esses 3 personagens, amigos de Jó,
Cada um vai ter uma visão diferente, vai dar uma razão diferente para os sofrimentos, né, do que Jó está passando. Porém, cada um, apesar de diferente, isso vocês vão ter que ler, entender, tem toda uma teologia, uma filosofia em cima de cada argumento, né, desses personagens. Mas basicamente todos meio que vão entender assim, que Jó está, na verdade, colhendo os frutos que plantou. Então eles vão dizer que na verdade, tudo que Jó, o sofrimento de Jó é o resultado de seu pecado, que ele pecou contra Deus, e Deus está lhe devolvendo, né, a sua recompensa através do sofrimento. Todos estão ali, cada um do seu ponto de vista, cada um dando as suas explicações, enfim. É uma conversa até longa, até. O livro de Jó, ele na verdade, ele nada mais é que um diálogo, mais ou menos, porque a partir do momento que entra esses três personagens, a maior parte do livro a gente vai ver um amigo responde, né, fala, você pecou, você tá não sei o quê, e aí Jó vai lá e rebate o pensamento do outro. Então, na verdade, é um livro de diálogo. Eu não vou me alongar sobre cada pensamento, né, desses amigos de Jó, porque senão esse vídeo vai ficar aqui 2 horas, é um negócio muito comprido e tal, então eu vou pular essa parte. Jó, ele vai então se cansar desses amigos e vai meio que falar assim, putz, mano, vocês estão mesmo me condenando, né? Que amigos vocês são? Aqui em Jó capítulo 16, o título tá assim, ó, Jó acusa seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Ele vai dizer assim no versículo 4. Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca e a consolação dos meus lábios abraçaria a vossa dor. Então o que ele está dizendo aqui vocês não estão sendo muito meus amigos, né? Vocês não estão sendo muito queridos para mim, e é nesses momentos que os amigos têm que estar por perto, e basicamente é isso que ele está querendo dizer aqui. E aí, como eu tinha falado com vocês no início, ler o livro de Jó me fez pensar em 2 coisas muito interessantes, assim. Eu fiquei pensando o quão pecado na verdade, a gente reclamar, né? É óbvio que há uma diferença entre, sei lá, não tá bem, né? Não gostar de uma situação. Outra coisa é você reclamar, né? O quanto realmente a gente tem que olhar para algumas situações e cegamente não questioná-la. Eu fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei pensando, né, porque aqui no livro de Jó, constantemente o livro vai dizer, né, a Bíblia vai dizer que ele era um homem temente a Deus, um homem reto, puro, muito bom e tudo mais, né. E aí eu fiquei pensando, nossa, se Deus fez isso na vida de Jó, imagino que ele é capaz de fazer na vida da nossa, né, que não chega nem perto da vida desse homem. Mesmo diante de tudo isso, a gente vai percebendo que Jó, apesar de não conseguir entender o que está acontecendo com ele tem certeza da sua integridade, de quão reto ele é. E aí nós vamos perceber, né, que assim, ele vai até questionar, né, Deus, ele vai falar assim, putz, mano, não vai falar assim, né? Fala, nossa, como que em algum momento eu não socorri o necessitado, algum momento eu vi alguém chorando, angustiado e não me angustiei também junto, né? Então ele vai constantemente, o livro ele vai tentando entender o que está acontecendo com a sua vida e por que Deus está se fazendo tão ausente na sua existência. É muito interessante você ver isso. E a gente vai ter então, logo no final do livro, né, tem muita coisa aqui que vocês precisam ler para conseguir entender, não dá para falar num único vídeo, mas você vai ver então Deus tomando a própria voz e Deus ele respondendo a Jó e a todos os amigos ali, né, os 3 amigos de Jó, e a um outro personagem que aparece depois também, sobre tudo o que lhe está ocorrendo, né, e tudo mais. E é muito interessante você ver então Deus, o próprio Deus respondendo esses questionamentos e como ele estava ouvindo toda aquela conversa, aquele diálogo, né, entre Jó e os amigos ali, como ele estava ouvindo e aí ele mesmo interfere nessa conversa. Eu percebi por algumas falas aqui, assim, né, vamos lá, literariamente falando, não religiosamente falando, da resposta de Deus, muito orgulho, muita prepotência. É meio complicado imaginar Deus, né, um ser que é superior a gente, respondendo dessa forma, tão prepotente, tão orgulhosa, e enfim. Mas, enfim, como eu estou falando, é uma crítica literária, não é uma crítica à fé, à religião. Tá? E vamos lá, né, ele vai dizer assim, o capítulo 38, né, ele vai dizer assim, o título, Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Vamos lá. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem discernimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel?
Ou entrastes tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra, fazemos saber, se bem sabes tudo isto. Onde está o destino da morada da luz, e quanto às trevas, onde está o seu lugar? Certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? A chuva, porventura, tem pai, ou quem gera as gotas do orvalho? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu o entendimento? Bem, tem muitas outras coisas também que Deus vai falar aqui, né, e vai responder a Jó. Enfim, tem outras partes também que você vai ler, você vai se deparar com, pelo menos eu senti, né, essa prepotência, essa arrogância e tudo mais. Mas, enfim, no final, então Deus, ele acaba respondendo a Jó e acaba até devolvendo tudo para Jó, muitas vezes mais, né? O Jó acaba ficando mais rico do que ele já é. Então, os bens de Jó são restituídos, né, em dobro. Ele vive 140 anos, né, bem e tudo mais, feliz, e morre. Bem, basicamente então, você vai precisar ler o livro. Não é um livro curtinho, tá? Tão curto assim, você vai precisar de um tempo para poder ler ele. Porém, basicamente a história do livro de Jó é esta. Eu vou falar um pouquinho também com vocês agora. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu preciso falar a respeito da resenha. Tá, uma das coisas que eu queria falar com vocês é exatamente isso, né? É um livro que você vai precisar, o livro de Jó, ter algumas leituras de apoio para poder compreender. Eu mesmo, com essa leitura de apoio, ouvindo, conversando, enfim, vendo alguns vídeos também, confesso que algumas coisas eu ainda estou na dúvida, tá? Então, assim, mas você vai, quanto mais informação além da própria Bíblia você tiver, né, do que pegar a Bíblia, o cru, né, é melhor que você tenha. Eu, como eu falei pra vocês, eu estava já namorando esse livro aqui há muito tempo, fazia um bom tempo que eu estava namorando com ele, eu tô desde o ano passado, na verdade, antes de começar o projeto, e não vou mentir, me arrependi de ter começado o projeto Anatomia Bíblica sem começar esse livro aqui antes. Por enquanto, eu só tô lendo os livros, né, que estão saindo no projeto. O ano que vem eu pretendo, até mesmo para fechar, concluir o projeto Anatomia Bíblica, ler esse livro integralmente, tá? E aí a gente vai e ter um vídeo, na verdade, fazer uma resenha só dele. Vamos lá, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Por exemplo, essa parte, e é bem assim, gente, resumido mesmo. Tem geralmente, a não ser livros muito grandes, né, como Gênesis e Êxodo, você vai ter ali muitas páginas, mas livros mais curtos você vai ter ele vai compilar tudo, vai resumir bem e vai trazer as informações básicas aqui, como por exemplo o livro de Jó que a gente estava falando, né? Então vejam só, aqui ele vai, ele mesmo vão falar aqui, né? Se Deus é ético, por que as coisas ruins acontecem a pessoas boas? Então eles vão meio que trazendo algumas visões, né, interpretações. Aqui a gente vai ter também aqui você vai ter tipo as características, né, do diabo no Velho Testamento. Então, nesse livro especificamente, ele vai estar sendo questionador, né, ele vai estar sendo testador, tentador e testador, são diferentes, e não necessariamente mal, né. E engraçado que isso aqui me lembrou muito quando eu li há muitos anos atrás a obra do John Milton, né, o Paraíso Perdido. Então, assim, é muito interessante, eu confesso que eu estou gostando bastante. Vou fazer, com certeza, assim que eu terminar o projeto Anatomia Bíblica, já vou deixar uma resenha própria, exclusiva para esse livro no ano que vem, e a gente vai conversando. O próximo livro do projeto Anatomia Bíblica vai ser o livro de Daniel. Então, no próximo mês a gente conversa sobre o livro de Daniel, tá? Como eu falei para vocês também, vou deixar aqui em cima o link para todos os vídeos, todas as resenhas que eu fiz até agora. Mais uma vez agradecer vocês por estarem até aqui. O meu muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.